noite, pessoal. Boa noite. Começando a live aqui sobre choro do bebê. Esperar o pessoal entrar aqui para me dar um feedback. Boa noite a todas, né? A maioria mamãe aí que tá acompanhando. Boa noite a todas. Quem estiver entrando, me dá um feedback em relação ao som, principalmente, porque hoje eu estou sem meu fonezinho de ouvido, então não sei se o som está bom. Alguém fala aí, boa noite, Rayane, boa noite, Camila. O som tá ótimo, Titi Rayane, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Até coloquei a foto do nenenzinho ali no fundo, ali, ó, chorando, né? Que é o tema, é o desespero das mamães, né? Quando, né? As mamães às vezes entram em desespero, principalmente mamães de primeira viagem e principalmente naqueles primeiros. Obrigado aí pelo feedback, o som tá ótimo, valeu, obrigado Rayane, obrigado a todos aí que tá Toronto aqui, ó, o pessoal tá, nós estamos internacional, obrigado aí pela participação de todo mundo aí. E falar desse tema aqui, que é um tema sempre atual, né? O choro do bebê, principalmente naqueles primeiros meses de vida. É muito frequente o bebê chorar e os pais não saberem do que se trata, né? Não saberem do que se trata. Então, é justamente sobre isso que eu vou abordar aqui hoje, né? Até, inclusive, o tema da live foi isso, choro, né? Meu bebê chora. Será cólica? Será efeito vulcânico? Será que ele está com alguma dor, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Porque a maioria das pessoas associa mentalmente que o choro é dor, mas nem sempre é dor, né? Então a gente acha que a gente visualiza um adulto chorando, uma criança maior, a gente já imagina no nosso inconsciente que a pessoa está sentindo uma dor. E no bebê nem sempre é isso que acontece, né? Justamente eu vou dar algumas dicas aqui para vocês tentarem identificar realmente as causas, as possíveis causas do choro do seu bebê, né? E até quando é normal, até quando é esperado esse choro e até quando, a partir de qual momento que a gente precisa realmente se preocupar. É sobre isso que eu vou falar, tá bom? Agradecer aí a presença de todos e todos que vão assistir depois também. Me apresentar, né? Porque alguém pode ter entrado hoje aí no meu Instagram e às vezes não me conhece. Eu sou Fabiano Tebas, sou pediatra aqui na região do Vale do Aço, tenho 16 anos de pediatria e gosto muito do que eu faço, tento trazer o melhor conteúdo, realmente o que eu faço no meu consultório de informações para os pacientes, eu tento transformar em lives aqui, né? Lógico que os assuntos abordados numa consulta são vários, né? E a gente vai fragmentando em lives aqui, e é por isso que eu criei esse projeto 1365 dias, que é para falar justamente, trazer assuntos principalmente voltados para esses primeiros 1365 dias de vida do bebê, que é o período mais importante da vida do ser humano. A gestação até os primeiros 3 anos de vida é o período de maior desenvolvimento cerebral, é o período no qual o bebê aprende mais, cresce, tem mais sinapses, o cérebro está crescendo muito, né? É um momento no qual o desenvolvimento é muito grande e os impactos vão ser por toda a vida. Então tudo que a gente faz nesses primeiros 2, 3 anos de vida, tanto em relação a sono, em relação à alimentação, em relação ao desenvolvimento, vai ter impactos por toda a vida do neném. Isso aí não é a opinião do Titi Fabiano, tá? É a opinião de todos os estudos até hoje voltados para isso. Então, eu tento sempre trazer assuntos principalmente voltados para essa área, para essa idade, né? Para essa faixa etária, mas tudo que eu falo aqui vale para qualquer faixa etária, tá bom? Então, esse projeto 1365 dias, toda terça-feira às 21 horas e toda quinta-feira às 10 da manhã eu venho com uma live com um assunto importante, tá? Talvez a partir de semana que vem vai ser às 20 horas na terça. Algumas pessoas estão preferindo às 20 horas, mas aí se a gente mudar para as 20 a gente informa. Então, o meu bebê chora, né? Por que o bebê chora? É interessante porque a gente fala assim que para o bebê, né, é uma transição muito intensa, né, da vida intrauterina para a vida fora do útero, né? Foram 9 meses que o bebê ficou ali, né, dentro do útero, recebendo tudo pelo cordão umbilical, ouvindo só o barulho do sangue circulando nas artérias uterinas, o coração da mãe, a respiração da mãe, também a voz da mãe mais ofuscada, né, aquilo que é conversado do lado de fora.
mas é uma vida, 9 meses ali dentro, né? O neném nasceu, não é o primeiro dia de vida dele, né? É 9 meses e mais um dia, então a gente tem que lembrar isso. E o bebê está num período de adaptação fora do útero, e esse período pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses em média, né? Tem a teoria da esterogestação, que é uma teoria que fala, né, que não está comprovado cientificamente, mas que a gente vê realmente que isso acontece, né? Que o bebezinho ele fica 9 meses, mas ele deveria ficar mais 3 meses para acabar. É como se ele precisasse continuar a ser gestado no colo esses próximos 3 meses, né? Então, isso varia muito de bebê para bebê. Tem bebezinho que se adapta mais tranquila, mais rapidamente, né? Mas a grande maioria precisa muito de colo. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Então, principalmente esses primeiros meses de vida do bebê, é um período no qual o bebê ele chora muitas das vezes por insegurança, né? Então, eu vou falar aqui as causas mais comuns de choro do neném e quando realmente a gente deve preocupar, tá bom? Então, a gente lembrar disso, que o bebezinho ele saiu de um ambiente totalmente protegido, que é o útero, e foi para um ambiente, né, entre aspas, hostil. Não é hostil, mas muita luminosidade, ele fica inseguro. Então o neném precisa muito de colo. Então dê colo para o seu neném sem medo dele viciar no colo. O colo não deixa ninguém mal acostumado. Pelo contrário, né, o bebezinho fica mais calmo no colo. O colo ele ajuda, aumenta as chances da mãe conseguir amamentar. É cansativo, né? Tem que ter pessoas para revezar, mas o colo ele tranquiliza o bebê, tá bom? Isso aí, antes até de falar das mais comuns causas de choro no neném, eu já antecipo que dar colo é a melhor forma de minimizar qualquer tipo de choro do bebê, tá bom? Então lembrar isso, essa modificação da vida intrauterina, que foram 9 meses em média, né? Alguns nascem antes, para a vida fora do útero. Então o neném está muito inseguro. E a única comunicação do neném é o choro. Ele chora porque está de cocô, chora porque está de xixi, chora porque está com frio, chora porque está com calor, chora porque está com fome, ele chora porque quer colo, tá bom? Chora de cólica também, eu vou falar de cólica, chora porque está no efeito vulcânico, também eu vou falar disso, né? O nenenzinho que às vezes não está conseguindo dormir. Tem várias causas de choro do neném, mas é uma comunicação, ele chora e precisa ser atendido. Se algumas pessoas, né, infelizmente, falam, chorou, deixa chorar, que ele acostuma. A gente nunca deve largar o neném chorando. Por quê? O bebê chora para ser atendido. Se ele começa a ver que se ele chora e não é atendido, realmente ele vai parar de chorar. Mas isso é um tipo de negligência, né? O neném ele começa a elevar o nível de cortisol a níveis de lesão cerebral. Então a gente não pode nunca largar o neném chorando, tá bom? Então o choro deve ser atendido, a gente deve dar carinho, colo e tentar identificar as possíveis causas de choro, que é o que eu vou falar aqui. Mas nunca, hipótese nenhuma, largar o neném chorando porque ele acostuma. Infelizmente a gente ouve algumas pessoas falando isso. Isso não deve ser feito em hipótese nenhuma, tá bom? É lógico que o neném está chorando, às vezes você está trocando uma fralda, por exemplo, e está inseguro, né? Você não precisa desesperar para pegar no colo, sair sacudindo, você vai conversando, acalmando o neném e na sequência que vestiu a roupinha, pega. Então a tranquilidade dos pais é o primeiro passo para que o neném fique tranquilo, tá bom? Então o que é o choro? Então eu já falei, a primeira coisa é uma forma de se comunicar, tá bom? Quem tiver pergunta pode fazer, daqui a pouquinho eu vou responder, tá? É uma forma do neném se comunicar. Ele não sabe falar, né? Então, primeira forma de se comunicar é com choro, tá? Aí muita gente pega e põe chupeta na boca do neném, né? Então já está limitando essa comunicação do neném. Então, tem muito bebezinho com atraso na fala, né? Inclusive, nós vamos falar aqui, nós vamos ter uma live daqui uns dias na comunidade de pais pediatras sobre isso, né? A gente deve estimular a fala do bebê desde os primeiros dias de vida. E a gente, quando fala de estimular a fala, é conversar com o neném, cantar para ele, né? Olhar no olho, sorrir para ele, mostrar a expressão facial e também, quando ele chorar, a gente tentar descobrir a causa do choro, não é calar o choro a qualquer custo, com chupeta, tá bom? Então, o primeiro passo é isso, a gente lembrar que a gente não deve largar o neném chorando, e aí a gente tem que tentar descobrir a real causa do choro, tá? Outro detalhe importante, o seu neném não deve chorar o tempo todo, né?
Existem momentos que o neném chora para se comunicar. Agora, se o neném está chorando o dia todo, eu recebo algumas mensagens de algumas mães que falam: doutor, o meu filho ou está chorando ou está dormindo. Se ele está acordado, ele está chorando. Isso não é o esperado, tá bom? Não é o esperado, e aí não é uma comunicação. Aí o neném está se comunicando também, mas alguma coisa está fugindo do normal. Aí precisa ser avaliado. Então, não, essa história de que ou está dormindo ou está chorando é uma luz vermelha que a gente acende para falar: opa, tem alguma coisa aí. Bom, e o que pode estar sendo a causa do choro? Como eu disse, pode ser simplesmente um desconforto térmico. Está com frio? Pode ser frio, né? Muitas pessoas ficam achando que o nenenzinho sente frio. O neném sente frio, sente calor, exatamente igual ao adulto. Não é porque é bebezinho que ele sente mais calor, nem mais frio. Então ele sente igual. Então muita gente chega, principalmente na época de verão, com um excesso de agasalho para o neném. Isso pode ter dois sintomas, né? Se o neném realmente está agasalhado num dia quente, ele vai ou chorar, ficar irritado, não conseguindo mamar direito, principalmente quando mama no peito, que o neném, o calor do corpo da mãe está ali, o neném tem que fazer mais força para mamar. Então, se ele está muito agasalhado num dia quente, ele tende a ficar irritado e não mamar direito, e não dormir direito, ou ficar muito molinho, dependendo da idade do neném, ele fica muito molinho pelo excesso de calor e fica só dormindo. Então isso prejudica também o neném, ele ficar dormindo em excesso por excesso de calor, né? Uma coisa é dormir, o neném dorme muito, mas dormir por excesso de calor é prejudicial. Então o excesso de calor é sempre preocupante, tá? E o neném pode ficar irritado por esse motivo. Às vezes eu brinco com as mães, às vezes o neném vem com alguns sinais que a gente vê que está passando calor demais, né? Vem com algumas, o pessoal chama popularmente de brotoeja, às vezes vem em excesso, dá alguma dermatite seborreica, e aí eu falo: tá suando, ele fica molhado de suor. A gente não deve deixar o neném suar, são os dois extremos, né? O neném não deve nem tremer de frio, né, de forma alguma, e nem suar de calor. Então são os dois extremos que a gente deve evitar ao máximo, tá bom? E o neném nesse meio tempo chora, né? Chora e fica irritado, tanto do calor quanto do frio. A fralda eu já citei. Se está incomodando, se urinou, está molhada a fralda, principalmente num dia mais frio, ele vai chorar. Pode ser simplesmente isso. Sempre verificar se não é a fralda, se não é o cocôzinho, se não é o xixi, né? É muito comum. Outra causa de choro do neném é fome, né? Pode ser fome. O neném, quando está com fome, ele chora. Mas tem 40 minutos que ele mamou, não é choro, não é fome. Pode ser, né? O nenenzinho, principalmente nos primeiros dias, o estômago é muito pequenininho. O estômago do bebê, ele no primeiro dia de vida, ele tem 5 ml, 7 ml de volume, né? Tomar muito cuidado. Tem gente que no primeiro dia de vida quer dar 30 ml de leite para o neném, de jeito nenhum. Você vai causar um problema no neném, até risco de engasgo. Então, é muito pouquinho. Então, nos primeiros dias, o estômago do neném é muito pequenininho. Então, principalmente quando está mamando leite materno, ele mama rapidamente, quer mamar de novo. E aí, muitas vezes, não pode, tem que marcar 3 horas. A gente não vai colocar rotina alimentar para o neném nos primeiros dias de vida, né? Existe um momento que a gente precisa pôr uma rotina, sim, tá? Mas naquele início ali, de jeito nenhum, porque o neném ele vai sofrer. Mesmo no momento de colocar a rotina, a gente nunca vai deixar o neném chorando de fome, de forma alguma, né? Então, a gente precisa pensar na possibilidade de ser fome, mesmo se tiver pouco tempo que ele mamou, tá? Sono é outra causa de choro do neném, né? Inclusive, na semana que eu fiz Semana de Ouro para as mamães, nesse evento fantástico que foi essa Semana de Ouro, eu forneci um e-book de sinais. Nesse e-book de sono eu falava sobre os sinais de sono do bebê, que varia de bebê para bebê, né? Mas existem os sinais de sono, dependendo da idade, né? O neném às vezes boceja, esfrega o olhinho, ou coça o nariz, puxa a orelha, alguns ficam irritadinhos. A gente, de preferência, não deixar que o neném chegue nesse momento de ficar irritado de sono para dormir, porque aí ele pode entrar no que a gente chama de efeito vulcânico, tá? Porque não é todo neném que chora para dormir que é efeito vulcânico. O que é o efeito vulcânico? É quando a gente não identifica os sinais de sono. Por exemplo, o nenenzinho está ali, né? Vamos pôr aqui, 40 dias, 50 dias, 60 dias, está na fase de começar a sorrir mais, acompanhar com o olhar. E às vezes ele está dando alguns sinais de sono, mas está ali perto da vovó, titia, que acabou de chegar de visita. E aí, que gracinha, vai estimulando, tirando foto, não sei o quê. E aí o neném está até alegrinho, mas aí ele passa daquele momento que seria, ele já deu sinais de sono e não foram identificados, ou foi identificado e fala, vamos esperar um pouquinho mais, ele está tão alegrinho. E aí passa daquele sinal, chega no momento
que ele está realmente irritado. E aí a mãe tenta oferecer o soninho, dá o peito, ou dá, né, se estiver na mamadeira, dá a mamadeira, e o neném passa daquele efeito, daquele momento bom para dormir, naquele momento no qual ele iria adormecer com mais tranquilidade. E aí entra um processo de choro, e às vezes até adormece, mas adormece irritado, acorda rapidamente, e às vezes prolonga assim por horas. E isso a gente precisa contornar. A gente precisa primeiro tentar identificar os sinais de sono, né, conhecer a janela de sono. Por isso que eu falo com as mães que é importante as mães conhecerem o que é esperado para aquela faixa etária, tanto de sono, né, da quantidade de sono, que varia de criança para criança, mesmo 2 bebezinhos que têm 3 meses, um às vezes vai dormir um tanto, outro vai dormir outro, né? Existe uma média que é normal. Agora, a janela de sono, o que é a janela de sono? O período no qual o nenenzinho fica acordadinho, né? Tem nenenzinho, dependendo da idade, que vai ficar ali meia hora acordadinho, já vai dormir de novo. Dependendo da idade, vai ficar 2 horas acordado, vai dormir de novo. A média, né? Não é um relógio fixo, mas é uma média. Você sabe que seu neném acorda às 6 e provavelmente lá pelas 8 ele vai ter soninho, dependendo da faixa etária. Você sabe que a janela de sono é 2 horas, vai dando ali uns 15 para as 8, 7 e meia, você já diminui o ritmo, já evita de agitar muito, porque isso pode impactar negativamente no sono, tá bom? E aí tem bebezinho que entra realmente nesse efeito vulcânico, e eu falo que eu já atendi vários bebês assim, né? Não só aqui no meu consultório, mas as alunas que eu mentoro no meu curso, os 3 primeiros anos de ouro do bebê, na comunidade pais e pediatras, muito frequente. Ah, doutor, é salto, né? Muita gente põe culpa no salto, no dente, né? Tá com salto de desenvolvimento, tá com 9 meses, desde os 5 meses está chorando de salto de desenvolvimento. Mas não é possível, que salto é esse, gente, que demora, nem salto, nem aquele povo que faz Olimpíada lá, que dá salto à distância, salto em vara, tem um salto tão longo assim, que dura de 5 a 9 meses, isso aí não existe, né? É muito fácil eu, como pediatra, colocar a culpa em salto, né? Vem uma consulta comigo aqui, meu neném tá chorando, é salto. Todo mês, se você digitar no Google, todos os meses tem salto de desenvolvimento, tá? Nem tudo é salto. É muito fácil culpar salto, mas não é salto. A maioria das vezes não é salto. A gente vai olhar, o salto pode estar ajudando, né? Todo neném está desenvolvendo, todo neném desenvolve. O neném não é assim, dormiu, ele só rolava, ele dormiu, acordou engatinhando, foi um salto, não, ele começa a rolar, ele começa a arrastar e vai, daí uns dias está engatinhando. Então existem os marcos do desenvolvimento, não é assim, dormiu de um jeito, acordou de outro, foi um salto, né? Não é assim, né? E todo neném desenvolve. Por que só uns passam por essa? Existe sim o salto, estou falando que não existe, mas a gente não pode culpar o salto por todos os problemas da vida do bebê, tá bom? Sempre existe alguma coisa. E às vezes, por estar passando por um período de salto, por exemplo, né, um nenenzinho de 8 meses, 9 meses, que começa a engatinhar, que até então a mamãe pegava no colo, entrava ali pro quarto, o menino dormia. E aí, com 8, 9 meses, ele está engatinhando, ele está super agitado, o cortisol dele está lá em cima, né? Então a mãe precisa ter um cuidado redobrado de um pouquinho antes já pegar no colo, um pouquinho antes de dar sinais de sono, ou assim que deu o sinal de sono. E aí sim, pode ser um salto, mas se a gente vigiar coisas que antes não precisava, dependendo da idade, né? Nessa fase, justamente por estar no salto, né? Vamos dizer que seja, aí a gente consegue contornar. Então sempre tem uma solução, tá bom? Agora lembrar que o choro é uma comunicação, né? E de preferência, se for por conta do sono, a gente não deixar ele chegar naquele momento de irritabilidade, porque pode passar um momento. Será que é cólica? Outra coisa também muito comum, as pessoas culparem cólica por todos os choros do neném. Ah, tá chorando? Ah, tá com menos de 3 meses? Isso é cólica, né? Às vezes a mãe procura um profissional de saúde, desesperada por causa do choro do neném. Ah, choro é menos de 3 meses? Então isso é cólica. Não é todo choro do neném que é cólica, então a gente precisa saber disso, né? A cólica tem aquela regra dos 3, né? Porque não tem exceções, né? Mas assim, mais ou menos dá certo essa regra dos 3. A cólica, dificilmente ela começa antes da segunda, terceira semana. Então a regra dos 3, a primeira 3. Terceira semana, ela não dura mais que 3 horas por dia, e ela não passa dos 3 meses. A menina está prematura, às vezes pode até passar dos 3 meses, mas a média é essa, né? Começa na terceira semana e dura até os 3 meses e no máximo 3 horas por dia. 3 horas por dia é muita coisa, né? Neném chorando, nem sempre neném chora, tem neném que fica só naquela espremedeira e às vezes pode ficar umas 3 horas, pode ficar uns 20 minutos,
Mas é um período do dia. Tem uns que choram realmente muito, né? Meu primeiro filho chorou muito, meu segundo filho só ficava na espremedeira. Depende muito de cada criança, né? Mas ela não dura um período. Começa às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. Beleza, pode ser cólica. Agora o neném está chorando o dia inteiro, está chorando a noite toda. Você pode ter certeza absoluta que isso não é cólica. Pode ser que você está chorando 12 horas do dia, 3 horas 3 horas é cólica, 9 horas não. Tem alguma outra coisa acontecendo com o seu bebê que está gerando tanto choro assim, tá bom? Então não aceite essa resposta. É cólica se seu bebê estiver chorando o dia todo. Então, primeiro, eu falei as causas, né? Recapitulando: cocô, né? Fralda suja, xixi, cocô, coisas que possam estar incomodando. Sono, né? A cólica, o sono quando está chegando naquela fase do efeito vulcânico, está passando da hora do sono, pode gerar irritabilidade, muito choro, né? Fome, né? Então é a cólica. Então são as causas mais comuns. Existem outras causas também, né? Se o nenenzinho, por exemplo, está com infecção de ouvido, ele vai chorar, mas aí entra naquela observação que eu falei, que aí liga a luz vermelha. O neném está chorando o dia inteiro, a mãe falou, está dormindo, está chorando, opa, tem que ver. Pode ser, outro dia eu fiz uma live sobre refluxo, pode ser, fome, Sara, obrigado pela lembrança aí, eu falei da fome lá, né, uma das causas. Pode ser refluxo, né? O pessoal chama popularmente de refluxo oculto, né? Não é um refluxo oculto, é a chamada cientificamente de esofagite. O leite pode não estar subindo na boca, mas está subindo até aqui e causando queimação se a acidez do estômago estiver mais elevada. E a esofagite, o neném chora principalmente após a mamada. Então o que é o comum? O neném ter fome e chorar de fome às vezes, né? E aí põe no peito, mamou, calou, ficou tranquilo, né? Ou se estiver na mamadeira, dá mamadeira, calou. Agora, o neném depois que mama chorar, tem alguma coisa, né? Isso acontece ou quando tem essa queimação ou quando realmente tá tendo mais fome, querendo mamar mais, mas a maioria das vezes é essa queimação, tá bom? Então assim, tá chorando, ou tá dormindo ou tá chorando, ou é o ouvido, ou é essa queimação, tem alguma coisa, né? Chora em alguns períodos do dia, a gente precisa tentar identificar realmente a causa. Esse neném tá chorando ali sem parar, tadinho, atrás de mim ali. Então a primeira coisa, qual a conduta? Então o neném está chorando, o que fazer, né? Primeira coisa, manter a calma. Eu sei que é fácil falar, né? Na hora o neném gritando, desesperado, é muito difícil, né? É igual você vai no cinema, né? Agora voltando ao cinema de novo. Aí, antes do filme, instruções de segurança. Se o cinema pegar fogo, calma. Primeira coisa, mantenha a calma. Calmamente organize uma fila. Por ordem de altura, na ordem de altura é por minha conta. Organize uma fila e saia calmamente do cinema. Pega fogo para ver, eu duvido, né? Se tiver um ser humano que vai tentar organizar uma fila lá, vai ser pisoteado, né? Provavelmente. Então, é muito fácil eu falar, mantenha calma, o seu neném está desesperado. Eu sei que não é fácil, né? Mas tem situações que o desespero é pior, né? Uma delas é quando o neném engasga, o neném está engasgado. A pessoa que está do lado do neném, se entrar em pânico, a chance da pessoa mais atrapalhar do que ajudar é muito maior. E é a mesma coisa na hora da cólica, na hora do choro, por qualquer motivo, né? Eu visualizo isso aqui no meu consultório. Tem um nenenzinho que chega aqui e começa... Tá no colo da mãe, a mãe passa pro pai, e o pai começa a sacudir, se a avó tiver, passa pro pai. Parece aquela brincadeira da batata quente, né? Que vamos ver na mão de quem que vai explodir. Mais ou menos isso. E aí eu começo a falar, calma, gente, calma. Né? Antigamente eu pegava, agora com Covid a gente não pega. Antes eu pegava, deixa eu pegar aqui, acalmar, eu colocava no peito aqui para tentar acalmar e às vezes acalmava mesmo, né? Hoje em dia com Covid a gente só pode pegar, se lavar a mão, aquela coisa. Aí eu deixo para manipular ele depois que vai examinar mesmo. Mas assim, eu vejo isso, né? E realmente isso tende a piorar a situação. Na hora que o neném é sacudido, o que acontece? Ele fica meio zonzo, então ele para de chorar. Mas a gente não deve sacudir o neném. Então, nunca fique sacudindo o neném. Uma coisa é você andar calmamente, né? Só que você está caminhando pela sala com o neném ou pelo corredor, onde você estiver, você já está... É uma forma de ninar, né? Não tem problema. Mas assim, pegar isso e começar a sacudir, então... Isso aí, você está rindo aí, né? Então, o vídeo vai ser não
não fique sacudindo o bebê. Isso é verdade. Porque na hora parece que funciona, né? Tem gente que põe naquela cadeirinha que vibra, coloca no bebê conforto, começa a sacudir. Teve um pai que eu achei que o menino fosse... Falei assim, ainda bem que esse menino era de cinto, não ele arremessava o menino longe, que ele estava fazendo movimento de um pêndulo assim. Ele falou, não, doutor, se eu não fizer assim, ele não para de chorar. Isso, eu sei que no desespero a família faz de tudo para o menino ficar lá, mas isso não vai resolver o problema, pelo contrário, vai gerar outros problemas no neném, tá? Então, manter a calma, isso é o principal, e saber que é uma comunicação, ele está chorando, é uma comunicação, tem alguma coisa incomodando ele, então vamos tentar resolver. E no início, nos primeiros dias, a gente vai meio por múltipla escolha. Tem um livro, né? Esse livro é ótimo, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de raiva desse livro. Quando, eu não tenho sentimento de raiva. Raiva é um sentimento muito feio. Eu fiquei de mal. Eu fiquei Belém, nunca mais ficar de bem com esse livro, que é o Encantadora de Neném. Todo mundo elogia esse livro. Eu falei, não, eu vou ler esse livro, né? Minha esposa grávida do primeiro filho. Li, dei para ela, ela leu. Nossa, ficou super confiante. Meu Deus do céu, agora pode vir uns 10 neném aqui que eu dou conta. Porque lá fala, não, tem os tipos de choro, o neném chora, dependendo do tipo de choro, é cólica, dependendo do tipo de choro, tem 5 tipos de choro, né? No YouTube aí tem um monte de gente ensinando, se o neném chorar, de boquinha aberta, é sono, se chorar, tá, beleza, é muito bonito na teoria. Aí o neném nasce e começa a chorar. E aí você fala, nossa, aí você se sente a pior mãe do mundo, né? Porque se a mulher lá, encantadora de bebês, ela só do menino chorar, ela fala, é fome, é sono, é cólica. Você não está conseguindo identificar e se sente a pior pessoa do mundo, né? Eu até falo assim, tem mulher que entra em depressão pós-parto só porque leu esse livro. É um livro ótimo, mas a gente tem que tomar cuidado, não é isso todos os livros, né? Toda informação, a gente tem que filtrar, porque não é assim, né? Não é assim, vai ser assim, o choro é assim, é isso, o choro é assim, é aquilo. Não é assim, né? Na verdade, não é assim. Então, com o tempo, com o passar dos meses, você vai identificar sim, você sabe, você bate o olho no seu neném, você sabe o que está acontecendo, né? Mas não é no primeiro dia, no segundo dia, não é tão fácil assim, igual eu falo nos livros, tá? Mas, então a gente tem que ir meio por múltipla escolha. Tá chorando? Será? Já deu um tempo mais ou menos que ele mamou. Então pode ser fome, vamos tentar? Põe no peito. Você calou, pus no peito, calou. Olha, era fome. Pode ser que não era fome também, mas às vezes era insegurança e aí grudado no peito ficou seguro, né? Então pode ser que pegou no colo, ele calou, ele estava querendo colo, né? Nem chora porque quer colo também, né? Vamos olhar a fraldinha, se está de xixi, se está de cocô. Lembrando que nunca larga o neném chorando. A gente vai tentando descobrir meio que por eliminação, não é múltipla escolha, é eliminação, viu? Não é fralda, não, beleza, não é fome, não quis mamar, pode ser, aí eliminou tudo, pode ser cólica, né? O momento da cólica é um momento também de tranquilidade, mas é importante demais a gente dar carinho pro neném, tá? O momento da cólica é um momento da gente manter tranquilidade, não é um momento de tranquilidade, né? Então dê colo, dê carinho, dê atenção, converse com o seu neném, cante uma música para ele, né? Se você não quer cantar, liga uma música, não pode ser funk, né? Tem que ser uma música tranquila, nada contra funk, mas não pode ser uma música agitada, né? Tem que ser uma música tranquila, né? De preferência instrumental, qualquer música instrumental calma, e você cantar para o neném, a voz da mãe, a voz do pai, é a melhor coisa para acalmar o neném. E tranquilidade, colo, né? Coloca de barriguinha para baixo no seu colo. Se você desconfiar que é cólica, não quis mamar, está no momento que geralmente ele dá cólica do dia, faz uma massaginha no sentido horário, coloca uma compressa morna na sua barriga, coloca ele de bruços em cima, mantenha tranquilidade, isso vai fazer toda a diferença. O estresse só gera estresse. Ninguém nervoso consegue acalmar outra pessoa nervosa, né? Pelo menos eu nunca consegui ver isso em qualquer idade, né? Inclusive adultos, tem 2 adultos brigando, você chega ao terceiro nervoso lá, você nunca vai conseguir. E nunca largar sozinho, tá bom? É importante isso, a gente larga chorando que ele para. Nunca faça isso, nunca. Isso pode dar, inclusive, lesão cerebral no seu filho. Então, você está chorando, vai até ele, tenta acalmar, mesmo que não acalme, se for um momento da cólica, por exemplo, ele não vai acalmar. Se for um efeito vulcânico, ele vai demorar a acalmar, né? Então você dá um banho ajuda muito, né? Na hora ali que está dando, começa o banho, às vezes ele nem fica nervoso, dependendo da idade,
mas passa um pouquinho, aquela aguinha morna, lembrar que tem que medir a temperatura da água. Por incrível que pareça, uma das maiores causas de acidente nesses primeiros meses de vida, além de cair da cama, é queimadura na hora do banho. Então, às vezes a mãe põe a água quente ali com a mão quente, acha que a água está boa, vão sempre testar. A temperatura boa, 36 graus para dar o banho, no máximo 36,5, tá bom? Que é mais ou menos a temperatura do corpo. Aí o nenenzinho vai acalmar, tá bom? Então é isso, pessoal. É manter a calma e tentar identificar as causas do choro, que são essas que eu citei. Eu vou responder algumas perguntas, se vocês quiserem mandar aí, pode mandar. Eu falei no início, mas esse projeto meu, 1365 dias, todas as terças-feiras, às 21 horas e todas as quintas-feiras, às 10 horas, eu trago um conteúdo voltado para essa fase dos 1365 dias, que é a gestação até os 3 anos de idade do bebê, que é o período de maior desenvolvimento cerebral, e que as atitudes tomadas nessa fase têm impactos positivos por toda a vida. Isso aí já são pesquisas que comprovam, tá bom? Então eu trago conteúdos de qualidade aqui, né? Porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a essas informações com o pediatra, né? Eu levo esse conteúdo para os meus pacientes no consultório, levo esse conteúdo para minhas alunas do curso, para minhas alunas lá da comunidade, mas eu sei que não seria justo eu não levar para também quem não pode pagar ou não está inscrito na comunidade ou no curso. Eu falei, eu vou levar o mesmo conteúdo que eu levo para lá, só que mais fragmentado, porque eu só posso vir 2 vezes na semana aqui com vocês, né? Lá eu estou todo dia lá. Inclusive tem pouco tempo que eu saí da live lá. Se tiver mamãe aí da comunidade, coloca aí, ó, hashtag, a nossa hashtag Mães Unidas e Seguras, tá bom? Até agora eu não vi essa hashtag aí não. Deixa eu ver se às vezes alguém colocou, eu não vi. Tem umas perguntinhas aqui já, deixa eu ver aqui. A titia Raiane tá aí, a Raiane é da comunidade. Deixa eu voltar lá no início para ver que às vezes tem alguma perguntinha que veio. Então, ó, meu bebê, ó, Evedis, é normal meu bebê ficar mais assustadinho aos 3 meses? Ontem meu bebê chorou muito quando eu espirrei. E olha que não foi um espirro alto. Ele também se assustou porque meu marido deu um beijo nele por trás. Olha, ó, esse espirro aí, ele tá com medo de Covid. Hoje em dia ninguém pode espirrar mais, né? Se a pessoa espirra, todo mundo sai correndo de perto. Como ele não conseguia correr, ele chorou. Então tá explicado, ele estava com medo de pegar Covid de você. Brincadeira, Eves. Olha, o nenenzinho, inclusive fizeram uma pesquisa de bebezinho que estava internado em UTI, bebezinho né, prematuro, bebezinho que precisou por algum motivo de internação. E existem formas da gente identificar pelo choro se é dor que o neném está sentindo. Existe a expressão facial, tem uma tabela de expressão facial de dor. O neném franze a testa, dependendo do tipo que chora e franze a testa, sabe-se que é dor. Então, baseado nessa tabela que já tem comprovação científica, fizeram a análise de expressão facial de dor. Porque às vezes o neném não chora, mas faz isso, sabe-se que está com dor. Então, viram que o barulhinho da incubadora, aquela incubadora fechando, né? Que a incubadora, não sei se vocês já viram, é uma portinha que quando você empurra, trac, ela faz um barulhinho. Então, para o neném que está dentro daquela incubadora, o barulho é mais alto, né? Então, viram que o neném sente a mesma dor quando bate aquela portinha da incubadora. A dor que ele sente é igual, então sente a dor mesmo sem estar batendo nele, é só o som. Esse barulho ele gera uma dor no neném igual a dor de quando fura o calcanhar para colher sangue, tá? Então o neném quando é exposto a um barulho, ele pode não só assustar, mas sentir dor no ouvido. Então a gente precisa tomar cuidado, né? O nenenzinho, eu vejo muito esse discurso aí de que durante o dia o neném tem que ficar na claridade e no barulho. Não é assim, os barulhos habituais do dia, por exemplo, você conversando, né? Você atendendo um telefone, mas não é nada exagerado, né? E lembrar que mesmo durante o dia, no momento do sono do neném, ele precisa dormir num ambiente escuro e silencioso, né? Muita gente acha, não, é ficar dormindo na claridade. O neném precisa dormir também num ambiente escurinho e silencioso. Agora, provavelmente ele assustou, né? Realmente pode ter assustado ou até sentido dor, né? Mas
Eu acho que foi mesmo um susto. Tem que observar, né? Se ele, com 3 meses, ele olha no olho, quando a gente brinca com ele sorri, acompanha com o olhar, não tem motivo para preocupar. Se o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, né? Inclusive eu já fiz live sobre isso. Se as coisas que são esperadas para 3 meses ele estiver fazendo, zero preocupação, Evides, tá bom? Eu acho que ele estava com medo de Covid, tá bom? 19. Hoje não pode espirrar que o povo sai correndo de perto. E ele não sabia correr, né? Olha, Rosiane Marques, meu bebê tem 1 mês e está com refluxo. Quando eu sei que é normal, ele acorda por conta do refluxo e depois de 3 horas dormindo regurgita. Olha, Rosiane Marques, eu vou solicitar você que assista a minha live que eu fiz dia 1º de maio, se não me engano. Foi semana passada ou na outra, eu não tenho certeza. Eu acho que foi a última live que eu fiz, foi na quinta passada. Falei sobre refluxo. Meu bebê regurgita. Será que é refluxo? Será que não? E eu falei alguns sinais que você tem que observar, tá bom? Agora, tem neném que regurgita todas as vezes que mama, e isso não quer dizer que seja refluxo patológico que precisa ser tratado, tá? Se o neném estiver ganhando peso direitinho e não sentindo dor na hora que regurgita, não há motivo de tratamento medicamentoso. Ah, não, ele regurgita, né? A pessoa fala golfa, ele golfa todas as vezes que mama, mas está ganhando peso direitinho, bom sinal. Ele regurgita e fica com a cara boa, tranquilo, provavelmente não é refluxo que precisa ser tratado, tá bom? Agora, ele acorda por conta do refluxo. Aí é um motivo de preocupação, tá bom? Será que se realmente você tem certeza que ele acorda por motivo de refluxo? É perigoso. O grande perigo é ele regurgitar e engasgar, né, com esse refluxo, com esse leite que está refluindo, tá? Se tiver no leite materno, manter o leite materno, não precisa regular a quantidade de leite. Agora, se tiver na fórmula, uma das condutas é diminuir o volume da fórmula, se for preciso dar mais vezes. E manter a cabeceira inclinada 24 horas por dia. Não deitar ele nem para dormir, não deitar ele nem para trocar, né? Pode deitar sim, mas ele tem que estar dormindo numa cabeceira mais inclinada, de preferência uma rampinha com um aumento de uma inclinação de pelo menos 10 centímetros, tá bom? E fazer sempre depois das mamadas aquele movimento para facilitar do neném arrotar. Colocar ele aqui, aí passou ali 10 minutinhos, se você vai deixar 20, 30, na metade desse tempo, né, por volta de 10, 15 minutos, você deita ele, faz o movimento de báscula que a gente chama, faz até ele ficar retinho, e aí volta calmamente, de preferência no outro ombro, que o ar muda de lugar e o neném tende a arrotar, beleza? Mas nem sempre ele vai arrotar, porque nem sempre ele engoliu o ar, tá bom? Mas é um neném que precisa ser avaliado por um pediatra, tá? Porque é normal o golfaço estiver ganhando peso, é normal golfaça não estiver chorando quando golfa, mas o acordar com refluxo, não com a regurgitação, não é muito, é um pouco, como se diz, é um pouco preocupante. Aí precisa ser avaliado, né? É difícil eu te falar assim, ele precisa de medicamento ou não, mas é um indício de que possa ser realmente alguma coisa que precisa ser tratada, tá bom? É um sinal de alerta, tá bom? Aí, ó, a Rosimeire colocou aqui, ó, meu bebê tem refluxo e geralmente quando há crise de vômito, ele vomita. Ele chora, aliás, a crise de vômito, ele vomita, é lógico, né? Ele chora. Aí sim é um indício, provavelmente vai precisar de medicação também, tá bom? Nem sempre precisa, principalmente se estiver na fórmula, às vezes diminuindo o volume, tem algumas formas de ajeitar. Então tem que ver, né? Cada caso é um caso, mas é um neném que se regurgita e chora, né? Eventualmente o neném regurgita e chora, porque às vezes assusta, mas se o neném regurgita e chora, é um sinal de que ele precisa ser avaliado por um pediatra, tá bom? Isso é importante. Então, olha, tem umas perguntas aqui. O que você acha do Slim? Realmente é confortável? É indicado para o bebê? Olha só, o Tati CSH. Olha, o Slim, né? É tipo um negócio que fica aqui, né? Fica aqui, para quem não sabe. É um pano que põe aqui assim, que o neném fica ali dentro, né?
o neném se sente confortável ali. Eu só sugiro não deixar o dia todo ali, tá? É colo, carinho, né? Se o neném tiver bonzinho, colocar no bercinho em algum momento, mas pode colocar, não tem problema, né? O slim, lembrar que ali fica mais quentinho, então a temperatura tem que estar fresquinha. Não tem problema nenhum, né? Não pode colocar no canguru, porque canguruzinho é aquele que o neném fica sentadinho aqui. Aí é por volta de 3 meses, né? Que quando já está com o pescoço firminho. Mas o slim, né, antes disso, pode ser usado, não tem problema não. Tem que ver, cada neném é único, tem que tomar cuidado para não cair, né? Porque tem uma forma correta de colocar. Já aconteceu acidente com um paciente meu também. Então isso é o principal, beleza? Tomar cuidado para não cair, tem que ser bem colocado ali, beleza? Deixa eu ver aqui. Rosimei colocou obrigado. Tá cheio de mamãe da comunidade aqui. A Lorena, pedagoga, colocou hashtag mais unidas e seguras. A Raiane, mais unidas e seguras. A Camila Fragoso, hashtag mais unidas e seguras. Obrigado aí. Realmente lá as mamães são tanto unidas quanto seguras também. Que todos os dias Titi Fabiano tá lá para passar segurança para elas, né? E também elas mesmas trocam ideias. Temos 15 profissionais na área de saúde, temos consultor de sono, de amamentação, temos psicólogo infantil, nós temos psicólogo de mães também, né? Uma coisa que eu falo sempre, né? Aí vai falando do psicólogo. Aí aí eu comecei a falar, não vou falar de todas. Temos nutricionista infantil, temos odontopediatra, temos que fazem live, né? Fisioterapeuta infantil, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 15 profissionais da área de saúde infantil que fazem aulas para as mamães sobre temas importantíssimos lá, né? Isso passa segurança. Então, falando aqui de psicólogo de mães, né? O que acontece? As mães, os pais, quem cuida do bebê precisa ter, então assim, isso é importante. As mães, as mamães, né? Principalmente eu falo mamães porque as mamães estão mais na linha de frente, mas os pais também, né? Quem cuida do bebê geralmente é a mamãe, precisa ter equilíbrio emocional, tá bom? Se a mamãe não está bem, o bebê não fica bem. Não adianta você falar assim, nossa, a minha vida é dedicada ao meu filho. Se você não está bem, não adianta você fazer de tudo para o seu filho. Se o seu emocional não está bom, o emocional do seu filho não fica bem. Então a mamãe tem que ter tempo para ela, tem que ter tempo para se cuidar, para fazer uma atividade física, para preocupar com ela mesma, tá bom? Então isso é fundamental para ter uma alimentação saudável, um sono de qualidade. Isso é tão importante, se não mais importante até do que os cuidados com o bebê, tá? Porque se a mãe estiver depressiva, se a mãe não estiver bem, o neném não fica bem. Então, mamães, se cuidem por vocês e se cuidem pelo seu filho. Se você gosta do seu filho, eu sei que você gosta, cuide de você, tá bom? Então, um recado aqui, tá parecendo coach, né? Coach de mães, coach. Nunca desista de você. Os coaches têm o coach animado, né? Foi bem até meio desanimado para um coach, né? O coach estava gritando aqui, pulando, fazendo a live em pé, né? Mas não sou coach não, tá bom? Mas só um recadinho aí que eu lembrei quando eu falei psicólogo de mães, veio a lembrança. Marissa Heller, meu bebê chora muito na hora da troca de fraldas ou roupa, ele fica assustado e chora muito. Meu bebê tem 27 dias. Como ajudar esse momento? Olha, existe o reflexo de Mouro. O que é o reflexo de Mouro? O nenenzinho deitado, barriguinha para cima, e na hora da troca de fralda é barriguinha para cima, né? Ele dá aquele sustinho, né? Esse susto, né? E chora, né? Esse reflexo é um reflexo que acontece muito comumente nos primeiros 3 meses. Ele é um reflexo importante, ele mantém o neném vivo, mantém o neném respirando, ele é importante. Mas ele faz o neném assustar e chorar. Agora, o que fazer? Isso acontece principalmente nas primeiras vezes que vai trocar, principalmente na hora que vai dar o banho. E é muito importante a gente conversar com o bebê. Mas é frescura conversar com o neném? Isso não é frescura. Deve-se começar a conversar de preferência ainda quando ele é feto dentro do útero, mas quando vai deitar para trocar a fraldinha, meu filho, mamãe vai trocar sua fralda. Vai dar o banho, filhinho, agora é a hora do banho. Quando ele ouvir esse som, fralda, ele já sabe, ele não sabe o que é fralda, mas quando ele ouvir esse som fralda, ele já vai começar a entender que é ali que você vai deitar ele, que vai abrir a roupinha, tirar, levantar a perninha. Quando ele ouvir esse som, banho, ele vai começar. Então toda a repetição, então por isso que a gente fala uma rotina
Rotina é vida. Todo bebê precisa de rotina. É obrigatório? Não, a gente sugere. Eu nunca vi ninguém arrepender de colocar rotina. Uma das rotinas que é possível desde o primeiro dia, nem todas são possíveis, né? Você não vai pôr rotina de hora para mamar, você não vai pôr rotina de hora para dormir, mas rotina, por exemplo, de quando for trocar sempre no mesmo lugar, a fraldinha, e falar sempre da mesma forma, quando for dar o banho, dar no mesmo horário, se for fazer um passeio de carrinho no mesmo horário, e passar essa segurança na hora da troca. Outra coisa que ajuda é você jogar um paninho em cima das mãos. Então ele está ali com a mãozinha, se você joga, por exemplo, uma fraldinha de algodão pegando em cima das mãozinhas, ele tende a ficar mais calmo, né? Se tiver duas pessoas, uma vai, segura as mãozinhas com essa fraldinha e vai cantando para ele, ou fazendo um sonzinho. Isso dá uma acalmada no neném. Sempre falava, é a troca de fralda, fica tranquilo. Aí tem mãe que entra em pânico, né? Começa a chorar, ai meu Deus, pega o menino sem pôr a fralda, né? Todo peladão aqui, põe aqui desesperado. Eu falo, não, calma. Eu vejo isso no meu consultório, calma, continua trocando, vai conversando com ele. Você não vai largar o neném chorando sozinho, mas naquele momento que ele está ali, ele está inseguro, tenta segurar a mãozinha, acalmar ele, passar tranquilidade, passar segurança e continua a troca. Ele vai entender que aquele é um momento que tem uma duração, né? Na hora do banho você pode fazer a mesma coisa, né? Você percebe que quando está de barriguinha para cima, chora. Vira de bruço para dar o banho, para lavar as costinhas, e nem para de chorar, porque justamente de barriguinha para baixo para esse reflexo de moro. E aí quando tiver de barriguinha para cima, você pega a mesma fraldinha de algodão lá, você molha ela com a água do banho, joga em cima das mãozinhas. Faz isso, você vai ver como que faz a diferença. Tem que ser uma fraldinha mais pesadinha, maior, né? Você joga aqui, você dá, não é para imobilizar a mãozinha, mas ele sentir um pezinho em cima das mãozinhas, ele tende a acalmar, tá bom? Outra coisa, Marissa, eu até falei isso ontem ou hoje, não sei, na comunidade. Não espera o neném estar desesperado de fome ou desesperado de sono para trocar a fraldinha, né? Se o bebezinho, por exemplo, ele tá de cocôzinho, né? Você vai amamentar, você vê que ele está com muita fome, amamenta ele, mesmo com o cocôzinho, não vai ter problema, né? Se ele começou a mamar, ele calou, é sinal que realmente a fome estava incomodando ele mais do que o cocôzinho. Não tem problema ele ficar um pouquinho ali com as fezes no bumbum ali, principalmente quando está mamando leite materno, não tem problema nenhum. E aí, aí depois ele vai estar mais calmo, você espera um pouquinho para ele voltar, você troca, né? Então muita gente tem tem que ter uma rotina de trocar a fralda, depois mamada, não sei o que, não, ele está querendo mamar, vamos esperar. Então não precisa ficar muito apegado a essa rotina fixa. Como eu disse, algumas rotinas são importantes, né? Mas é a rotina de manter a tranquilidade, de amamentar no mesmo lugar, de trocar no mesmo lugar, de dar o banho, mas a rotina de tem que trocar a fralda é outra coisa que esse livro orienta, né? Tem que dar de mamar, trocar a fralda, não sei o que. Nem sempre vai ser possível. Se você conseguir alguma rotina assim que tranquilize, ok, mas não se sinta na obrigação de ser aquela regra fixa, tá bom? Porque pode ser que está com muita fome e você vai trocar a fraldinha num momento inapropriado ali, tá bom? Fica tranquilo. Então, pessoal, eu acho que vou encerrar, né? Porque já são 10 horas da noite também. Vocês precisam mimir, todo mundo precisa mimir, os pais também. Dormir cedo é importante, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço de coração. Opa, parei de mexer aqui. O neném chorando, parou, o neném chorando, dormiu. Que está na tela interligada, a minha tela da frente aqui. Então, o choro do bebê, ele sempre tem uma causa, né? E é uma comunicação, não é sempre que é dor, na maioria das vezes não é. Então, manter a tranquilidade na hora e lembrar que a maioria das vezes não é dor, né? Se o choro está durando o dia todo, se o neném está chorando o dia inteiro, a noite toda, realmente tem que ser avaliado, tem algum motivo. Mas a maioria das vezes ou porque quer mamar, ou porque quer colo, né? Atendo muitos casais que vêm aqui, doutor, meu Deus, abre um encaixe aí que o meu menino está com muita cólica, chora demais de cólica, e vem, está chorando o dia inteiro de cólica. Eu já falo, não é cólica, né? E aí vem, quando chega aqui, chega dormindo no colo do pai ou da mãe, eu falo, nossa, mas aí melhorou a cólica. Ah, doutor, eu já falei isso em outras lives, doutor, quando está no colo, a cólica acaba. Eu falo, então não é cólica, porque queria colo, né? E muitas pessoas acham que tem que deixar o menino no berço, tem que acostumar no berço, não é assim, né? Tem uma fase que a gente consegue fazer essa transição do colo para o berço, mas nem sempre é possível fazer isso naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses. Vai sendo aos poucos, tudo tem que ser uma transição aos poucos. Nunca deixe chorando, dê sempre muito
colo. E é possível, mesmo dando muito colo, chegando num certo momento, ensinar o neném a dormir no berço. Não é isso que vai atrapalhar, tá bom? Fiquem tranquilos. E sempre com acompanhamento pediátrico, né? Que tem caso realmente que precisa ser avaliado. Se realmente é uma fome a mais, se realmente é uma dor a mais. Mas a grande maioria das vezes é só uma comunicação por algo habitual do dia a dia do neném, tá bom? Muito obrigado a todos. Na quinta-feira, 10 horas eu volto. Todos os dias eu posto conteúdo aqui de informação de qualidade para vocês aí, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas aí, as mamães, vovós, tem muitas vovós aí que me acompanham, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Fiquem com Deus aí, pessoal, e boa semana a todos.